Terceiro, voltando para a gente continuar falando agora sobre a igreja medieval, queria começar fazendo uma observaçãozinha que pode ter ficado confuso na cabeça de vocês. Eu acredito que eu devo ter falado em algum momento, quando a gente estava falando da relação de sucerania e vassalagem, que eu mencionei os servos. Gente, tenham em mente que vocês não confundirem os servos que eu estava dizendo que era parte dos camponeses e os vassalos tá muito mais relacionado a uma aristocracia, então uma posição acima. Geralmente essa nobreza, essa vassalagem tinha uma posição elevada e os servos são os camponeses que trabalhavam para esses senhores, seja para esses duques, para esses marqueses, para esses vassalos destes suceranos, mas não confundam que o servo camponês é a mesma coisa necessariamente do vassalo. Não façam essa confusão. Eu tenho a impressão que eu falei servo e vassalo meio que na mesma frase no último vídeo, explicando a relação de servidão para vassalo com o seu sucerano. E dessa servidão, né, para com o seu senhor feudal. Eu acredito que eu fiz essa confusão. Então, para deixar claro aqui, já estou me retratando, se pode ter ficado confuso para vocês, ok? Me desculpa se eu troquei o nome aí em algum momento. No final, são muitos nomes, desculpe. Então, continuando. Igreja, gente. Bom, igreja. Pois é, igreja. A igreja, nesse momento aqui, ela já tem uma força razoável, ela já está se institucionalizando como a igreja que vocês devem imaginar. Só que ainda está naquele processo de se unificar. Não existia uma unidade na igreja perfeita e etc. Mas ela era a única instituição que se mantinha coesa aí depois da queda de Roma. E tenha em mente que existiam diversas interpretações dos registros bíblicos nesse momento. Acontece que só algumas eram reconhecidas pela igreja como unidade, então todas as outras eram consideradas heresias. Então, dentre essas divisões, como funcionava a organização da igreja nesse momento? Existia o clero secular, que tinha isso porque século quer dizer mundo, de certa forma, né? Essa sociedade, ou mundo significa século, do latim. Então, esse clero secular tem esse nome por causa disso. E você deve imaginar que tem sacerdote, bispo, paróquio, arcebispo e etc. Tudo isso inseridos nesse clero secular, ok? Tenham isso em mente. A paróquia geralmente era um pequeno distrito, cuja direção pertencia a um paróquio ou cura que vivia em contato com o povo. Eu acho que vocês vão notarem isso na página 3, está logo após organização, temos um pequeno parágrafo, e no segundo parágrafo, no meio dele. Porque para vocês entenderem que essa noção de paróquia, que eu sempre diferencio esses conceitos do nosso mundo, que a paróquia aqui tinha uma outra função do que a gente nem pensa na paróquia da nossa cidade, por exemplo. Então, e os bispos tinham essa função, mais ou menos como os bispos têm a função hoje, não sei, de governar a diocese. Então, eles tinham esse encargo de diversas paróquias que respondiam a um único bispo, ok? E esses cargos menores de clérigos e sacerdotes se respondiam todos, em algum momento, a um papa e diretamente ao clero secular como instituição. Aqui já existiam os tribunais eclesiásticos, que resolviam os assuntos vinculados à igreja, mas em algum momento vai ficar responsável por julgar bruxarias, heresias. Vão ser eles que vão julgar o Lutero, quando ele vai colocar lá as suas teses das suas reformas para a igreja. Então, tenham em mente que esse tribunal que vocês devem imaginar que apareceu na Idade Média já está aqui. Tínhamos também o clero regular, que, como o próprio nome diz, ele estava subordinado à vida a uma regra ali, regular, porque vivia numa comunidade isolada em seus mosteiros. Tenham isso em mente então, também. E viviam nas suas ordens, no caso... Ordens, eu já vou destacar essas mais importantes, mas esses clérigos que ficavam distantes em mosteiros, eles tinham diversas ordens que vão aparecer ao longo da história. Vale destacar os dominicanos, de São Domingos, os beneditinos, de São Bento, dos franciscanos, de São Francisco de Assis, e das clarissas, de Santa Clara. Então aí são algumas das principais ordens religiosas que vão aparecer aí no mundo medieval. Quem quiser saber quais ordens são essas, quem quiser registrar, tá também na página 3, ok, pessoal? E acredito que vocês já devem ter ouvido falar dessas ordens, porque
Os padres dominicanos, por exemplo, tiveram uma presença aí durante muitos anos para além da Idade Média. Mas agora eu gostaria de citar duas heresias interessantes que o material de vocês traz, e são as duas principais que a gente se lembra, assim, vinculado a heresias. Vocês vão entender por que era considerado heresia. Um carinha chamado Pedro Valdo, ele chegou um dia e dividiu todos os seus bens e disse que a igreja deveria ser muito mais humilde. Então, peraí, um cara com condições, ele chega e ele funda a seita dos valdenses, que é Pedro Valdo. E aí ele divide os seus bens com esse pessoal e começa a pregar que a igreja deveria ser mais humilde. Então, esse cara, quer queira, quer não, ele pregava a igualdade entre os homens. E a igreja, nesse momento, como você deve imaginar, diz que os homens não são iguais, por exemplo, dos sacerdotes. Até porque somente os sacerdotes tinham o direito de ler a Bíblia, por exemplo. Na verdade, só os sacerdotes sabiam ler, para começo de conversa. Então, isso já era uma heresia por si só, o cara defender igualdade nesse momento. Ele foi considerado um herege. Um outro ponto, que um grupo chamado os albigenses, eles estavam na cidade de Albi, né? Obviamente, por isso desse nome, que é um centro relativamente importante, e essa seita negava a igreja católica. Então não precisa dizer mais nada, né? Por isso que eles eram considerados hereges, né? Então agora a gente vai para um outro tópico aqui, importante, que é o tópico da Inquisição. Bom, pessoas, a Inquisição ela começa com a intenção de detectar essas heresias e combatê-las. Acontece que as inquisições vão estar muitas vezes, nem sempre é igual a essas heresias que eu acabei de citar, nesse exato instante, que os caras, tipo, a gente nega a igreja, que era muito óbvio. Nem sempre vai ser uma coisa assim. Então, as inquisições vão estar perseguindo durante um bom tempo inimigos fantasmas. Então, daí que surgem os conceitos de alguém que sabia uma medicina avançada era considerado bruxo. Uma mulher que cura no meio do mato com ervas medicinais, bruxo. E aí cria essa sensação de buscar e detectar essas heresias e vira uma questão extremamente violenta e nada igual. Porque aí nessa perseguição eles mostram que as pessoas não tinham igualdade mesmo. É para isso que eles perseguiam essas pessoas, porque realmente é uma questão de qualquer conhecimento que fugia da compreensão do religioso ou da igreja era considerado bruxaria ou passível não só de ser excomungado, mas passível de ser assassinado, de ser executado. Então, essas primeiras, né, inquisições vão ser instaladas inicialmente pelo Lúcio III. Só que aí vai ter diversas mudanças. O Papa Gregório IX vai fazer mudanças e vai estipular um procedimento para ter inquisitores profissionais. E, gente, inquisitores profissionais. O que era um inquisitor profissional? Não mais era que um cara treinado para te torturar até você confessar algo que você não fez. Não tem outro jeito mais leve de eu dizer isso. Mas isso era um inquisitor profissional. Ele vai te torturar sua mente, ele vai te raptar por algum motivo, vai achar algum motivo, tipo, sabe, você tem esses livros proibidos pela igreja, você ser levado para um centro da Inquisição, lá você seria torturado até você confessar algo que você não fez. Inclusive, os métodos de tortura mais absurdos vistos na história da humanidade datam do período da Inquisição. Tivemos diversas inquisições, ela vai se transformar ao longo da história, mas tenha em mente que não era bom, ok? Então, pessoas que dedavam outras pessoas por heresias tinham o anonimato, acontecia um incentivo de se dedar pessoas que poderiam ser inimigas da igreja, e isso é triste, né? Mas isso aconteceu, tinha diversos juízes que eram nomeados pelo Papa para julgar essas pessoas. Aquele tribunal episcopal vai se transformar num tribunal da Inquisição em algum momento, ou vai se modificar para se tornar algo parecido, e esse é um problema. É um problema que só vai ter que começar. E aí, já na Idade Moderna, com o Martinho Lutero, que eu mencionei para vocês, com a Contra-Reforma dele, a Inquisição vai se tornar ainda mais brava em outros países, ainda mais nervosa e caçadora em outros países, ok? Agora, pessoal, falando brevemente sobre a cisma do Oriente. Não, a gente já falou da cisma do Oriente. Pois é, a gente já falou da cisma do Oriente. Acontece que se teve a cisma do Ocidente. Que acontece o seguinte: o Filipe o Belo, que era um senhor rei da França, ele falou, não, agora, a partir de agora eu vou impor um papa.
e ele passou a sede do papado de Roma para Avignon, lá na França. Isso mesmo, ele falou isso vai acontecer. Só que não é porque ele falou tem aqui um papa na França que o pessoal lá, o Gregório XI, falou não, que aqui agora não tem papa aqui em Roma. Então, por algum momento, mesmo ele tendo essa postura de trazer os papas para a França, que ficou conhecido como cativeiro, que é uma situação muito tranquila, né? Cativeiro babilônico, né? Ficou conhecido de ser uma situação muito tranquila que os papas passavam. Então ele trouxe o pessoal para a França, deixou ele lá, mas não deixou de ter um papa lá em Roma, em algum momento. Então, por algum momento, teve 2 papas acontecendo aí a cisma do Oriente. Nessa brincadeira, teve o Conselho de Pisa e falou, a gente não pode continuar com 2 papas. O que está acontecendo? Tem um papa na França e tem um papa em Roma. O que a gente vai fazer? A gente vai depor os 2 papas e vamos colocar o Alexandre V como papa. Só que eles não tinham força para fazer isso. Então, por um momento, teve 3 papas. Gente, eu sei que é muito engraçado essa situação. Mas aconteceu isso aí, né? Ai, meu Deus, não acho essa história muito boa. E aí, como eles não tiveram força, ficou 3 papas mesmo, até que em algum momento teve o Concílio de Constança, que é para suceder, né? O Concílio de Pisa, tentar o Concílio em Pisa, para tentar resolver essa questão. E só quando entrou o Martinho V que eles conseguiram resolver. E aí teve um papa só de novo, resolvendo 32 papas em uma semana aí. Perfeito, né? Pessoal, agora essa é a nossa última parte sobre igreja. Agora a próxima parte é uma parte final, que eu vou falar basicamente sobre a questão cultural da Idade Média, ok? Então, até já. Essa aí. Tá complicado, tá ficando grande. Mas amanhã, digo, quando vocês forem assistir esse vídeo, daqui a pouco, quando vocês forem assistir esse vídeo, tem só essa nossa aulinha hoje, a gente não tem aulas que não vocês estão tranquilos, acredito que vai ficar suave. Então, nossa última parte é sobre arte e a cultura do mundo medieval, ok? Até já!